galera do Mengão, aquele abraço, sou eu, Lando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Nessa manhã de quinta-feira traremos muitas novidades aí. Matias Vinha toma atitude inesperada e deixa o Flamengo esperançoso. Everton Ribeiro terá tão sonhada despedida no Maracanã. Flamengo sonda aí lateral direito da seleção colombiana. Com bons números no Santos, Joaquim pode ser opção no lugar de Léo Ortiz. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para nós. E o mais importante é que você assista esse vídeo até o final, para que você não venha ter um filho vascaíno. Olha o que eu estou te dizendo. E vamos aí às notícias do Mengão. Vamos falar do grande sonho aí da nação corintiana, Gabigol, né? Gabigol por outros dias aí virou a grande atração aí do Corinthians e do presidente, né? E segundo aí o Mauro César, jornalista Mauro César Pereira, ele fala aí durante do seu programa Bate Pronto na Jovem Pan, ele dá a sua visão aí que o que seria aí para o Flamengo, né? Um bom negócio aí, uma troca de jogadores, já que o Corinthians está querendo trocar tantos jogadores aí com o Flamengo, né? Thiago Maia por Fausto Vera, incluir Mateuzinho, né? Poderia já fazer uma troca melhor aí, segundo aí o Mauro César Pereira. E segundo, eu já tinha falado aqui, antes, né, do Mauro César falar aqui no canal, eu já tinha falado também, dado essa opção. Quando surgiu esses rumores aí do Corinthians no Flamengo, eu falei aqui, ó, condições de pagar, o Corinthians não vai ter condições de pagar mesmo. Por que não troca o Yuri Alberto, né? E a gente vai falar sobre isso agora, né? Segundo aí o nosso Mauro César Pereira, ele fala aí, né, que uma troca entre Yuri Alberto e Gabigol seria um bom negócio para o Flamengo, né? Primeiro, Yuri Alberto tem apenas 21 anos, 6 anos a menos que o Gabigol, né? Gabigol que tem uma multa aí estratosférica para tirar o Gabigol do Flamengo, só que daqui a 6 meses essa multa vai ao chão. Por quê? Daqui a 6 meses, Gabigol poderá estar assinando um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, o Flamengo poderia trocar Gabigol pelo Yuri Alberto, ou, por exemplo, até mesmo por outro jogador, tanto faz, né? Aí o Mauro César, ele justifica isso aí. Ele fala que pontos favoráveis a Yuri Alberto: a idade, né? Ele ainda pode se recuperar com a camisa do Flamengo. Ele tem apenas 21 anos, pode, né, tá ganhando rodagem aí e experiência com o técnico que nós temos, do Tite, né? Ele vai dar muita experiência aí, né, para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto pode crescer muito. E sem contar que ele ainda tem 21 anos, ele é um jogador muito novo. Ele ainda tem mercado europeu ainda. Se caso viesse acontecer uma possível troca e o Flamengo e no Flamengo o Yuri Alberto arrebentasse, comesse a bola, o Flamengo ainda poderia ganhar financeiramente em cima dessa transação, né? Já no caso do Gabigol, o Gabigol já é um jogador de 27 anos. Dificilmente ele vai voltar para a Europa. Dificilmente ele vai ter chance no mercado europeu, a não ser o mercado alternativo, né? Como a China, o Oriente Médio agora, né? A Arábia Saudita, que está contratando muitos jogadores. Fora isso, na Europa, o Gabriel esquece. Então, tá aí a sugestão do Mauro César Pereira, uma sugestão que nós já tínhamos dado aqui no canal também. Eu concordo com o Mauro César. Eu acho que uma troca aí seria muito legal, mas eu acho que a nossa diretoria não é tão competente para fazer essa troca, não. O Flamengo faz as suas análises aí por mais novidades aí, né, no Ninho do Urubu, né? É a operação ampliar aí o Ninho do Urubu. O Flamengo segue com o projeto de ampliar as dependências do centro de treinamento do Ninho do Urubu, na Vargem Grande. O plano do clube é aumentar as estruturas com obras e melhorias, né, que inclui aí construções de mais campos e até um mini estádio. O Flamengo tem aí o plano, né, de fazer um mini estádio para colocar ali jogos da divisão de base e do futebol feminino. Seria aí um estádio com capacidade para 2.000 pessoas, né? Então, um estádio pequenininho, mas além de ser pequeno, um estádio bem moderno, bem bacana aí, ali perto do Ninho, ali nas redondezas do Ninho do Urubu, né? E para isso o Rubro Negro já analisa terrenos vizinhos, né? Segundo informações aí do Renan Moura, né, jornalista da Rádio Globo, membros da diretoria do Flamengo visitaram aí 6 terrenos vizinhos
próximos ali ao Ninho do Urubu, de olho em uma futura compra. Um deles, inclusive, já foi adquirido, né, após a aprovação do Conselho Deliberativo. Então tá aí, o Flamengo segue nessa operação aí de crescimento aí, né, de expansão do Ninho do Urubu, né, e acho que tá certo, o Flamengo tá certo. O Flamengo tem que ampliar o seu centro de treinamento, fazer campos ali, né? Pena que não dá para fazer um estádio ali do Flamengo, ali perto daquela ali, e a gente matava logo 2 coelhos em uma cajadada só, né? Fazer um grande estádio ali, até mesmo por causa da longevidade, da longura, né? É muito longe aí do Ninho do Urubu para o centro ali do Rio de Janeiro, então ficaria meio inviável, mas seria bacana, né? Se fosse um pouco mais perto, seria bacana. Vamos lá, né? Acho que agora o Flamengo, a diretoria do Flamengo aí vai reparar, né, a falha, né, o amadorismo, assim, melhor assim dizendo, né, que teve com o Everton Ribeiro, né. O ídolo do Flamengo, né, o meia Everton Ribeiro, receberá homenagens aí, né, do clube em fevereiro. A tendência é que seja no primeiro jogo que o Flamengo fará no Maracanã, que vai ser contra o Vasco, né, que está estimado para o fim de semana do mês que vem, né, lá em fevereiro. E ele já tem contrato, ele que deve assinar com o Bahia, deve estar confirmando aí a assinatura de contrato com o Bahia, né? Mas ele já está acordado aí com o Bahia e o Flamengo para que ele venha aqui no Maracanã, venha receber as suas homenagens. Ele não vai jogar, lembrando disso, só vai posar, né? Aí ele tem contato aí com a torcida, ele posará ali com os 11 troféus do clube. O Flamengo vai fazer ali uma espécie de mini homenagem ali para ele. Vai lembrar que as ações já estão aprovadas pelo Bahia, clube de Everton Ribeiro, que já está apalavrado e, aliás, deve ser anunciado para os próximos dias. Então tá aí, legal a ação do Flamengo aí, né? Assim como teve com o Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves, Rodrigo Caio, homens emblemáticos aí do Flamengo, né? Ídolos aí, né? Vai ser assim também com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que fez 46 gols em 394 jogos com a camisa do Flamengo. O meia conquistou 11 títulos pelo Flamengo. 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Copa do Brasil e 3 Campeonatos Carioca. Tá aí, tá bom pra você? O homem ganhou título aberto aqui no Mengão, né? Desejo toda a sorte do mundo aí, né, para o Everton Ribeiro, né, para a sua família que esteja ali em Salvador, na Bahia ali, menos contra a gente. Contra a gente, você é quieto faixa aí. Vamos lá as notícias, vamos avançar as notícias do Mengão. De La Cruz, o novo contratado do Flamengo aí, ele pediu, né, que viesse vestir a camisa número 7, caso se tivesse disponível. Como o Everton Ribeiro, que era o dono da camisa 7 do Flamengo, saiu do Flamengo e pertence hoje ao Bahia, né? A camisa ficou vaga. Então, Nicolás de La Cruz deve ser o dono da camisa 7 do Mengão a partir de 2024, né? O Flamengo que vai se reapresentar no dia 8. Nicolás de La Cruz só deve chegar da Argentina para o Brasil no dia 9, né? E se reapresentar no dia 10. Aí você vai falar, pô, começou errado então. Ele vai começar dia 8, vai começar dia 10. Não, é porque ele até pouco tempo ele estava jogando. Então ele vai ter assim, teve um período um pouco maior aí, né? Na verdade, 2 dias aí, um dia a mais, né? Do que o restante do elenco. Ele não teve nenhum mês de preparação para poder estar descansando ali a musculatura aí, né? E voltar à rotina aí. Então tá aí. Nicolás de La Cruz é o novo camisa 7 do Mengão. Nas últimas horas aí surgiu uma notícia que o Flamengo tentaria, por empréstimo aí, a contratação do meio atacante ex-prata da casa do Flamengo, Yuri César, né? Junto ao Sabat Al-Ali, de Dubai, da Arábia Saudita, né? Essa informação foi dada pelo jornalista Benê Casagrande no seu programa do SBT. Entretanto, em contato com o Eric Faria da TV Globo, né, o vice-presidente, aí, o VP do Flamengo, Marcos Braz, negou o desejo de repatriar o jogador que nasceu nas categorias de base do Mengão. Então tá aí. Ele fala assim, ó. Flamengo nunca teve interesse em Yuri César. Respeitamos o atleta, o passado dele no clube, mas jamais conversamos sobre o Yuri aqui no Flamengo. Então ele fala assim. Só que o agente do jogador, o senhor Ciro Almeida,
continua bancando aí para o Vene Casagrande que existe sim interesse por parte do atleta, né? Seria um empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se tinha e não era para ter vazado, vazou e vai babar. Agora, de quem é a verdade? Do senhor Marcos Braz ou do senhor Ciro de Almeida? Só o tempo dirá, meu querido. Coloca nos comentários aí o que você acha disso. Vamos falar de algo aí que irritou aí, né, o Red Bull Bragantino. Vamos falar do Mateuzinho, né? De acordo com a apuração e reportagem do Coluna do Fla, a diretoria do Bragantino se irritou com o Flamengo, né? O clube de Bragança Paulista acredita que os dirigentes do Flamengo estão priorizando a negociação com o Corinthians pelo lateral direito Mateuzinho. A presença do vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, na posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, na última terça-feira, dia 2, irritou demais os dirigentes de Bragança Paulista, né? E a situação aumentou ainda mais o incômodo aí com o clube paulista. E que faz agora um jogo duro, tremendo aí para a liberação do Léo Ortiz para o Flamengo. A situação do Mateuzinho era a seguinte: o Red Bull Bragantino ofereceu 4 milhões de euros pelo atleta, cerca de quase 25 milhões aí na cotação atual, pelo lateral direito do Flamengo. O Flamengo aceitou a proposta, mas o jogador recusou. Aí, o problema é de quem? Do jogador. O jogador não quer vestir a camisa do Red Bull Bragantino. É direito dele, ele tem contrato com o Flamengo. Se ele bater o pé e falar, pô, não vou, pronto, acabou. O Flamengo não tem o que fazer. A não ser que o Flamengo pague lá a multa do cara e praticamente expulse o cara do Flamengo. Não vai ser jogo, né? Então, tá aí. Aí o Red Bull Bragantino ficou puto. A diretoria dos caras ficaram putinhos com o Flamengo porque eles estão se achando aí os reis da cocada preta. Não é bem assim. E aí a situação do Léo Ortiz, como que segue? Léo Ortiz, e o Flamengo ainda segue negociando com o Léo Ortiz. Estava tudo muito bem encaminhado, só que aí, a verdade é essa, quando o Flamengo colocou aí, anunciou o Dela Cruz, e eles ficaram sabendo que o Flamengo pagou à vista, aí, meu querido, eles aumentaram o valor que era de 7, 8 milhões que eles tinham pedido antes, foi para 10, 12 milhões. Então, a diretoria do Red Bull Bragantino não tem o porquê ficar nervosinha com o Flamengo, não. Eu acho que eles são um cara sem caráter e o Flamengo já poderia estar dando um pé nessa situação aí e já começar a negociar com outro zagueiro, porque, pelo jeito, Léo Ortiz não sai do Red Bull Bragantino. A não ser que o Flamengo pague a multa, né? Com as dificuldades aí do Flamengo chegar a um acordo aí, em definitivo aí com o Léo Ortiz, o Flamengo começa a pensar em outras oportunidades e outras alternativas aí no mercado da bola, né? Isso porque o Flamengo aí começa a enxergar com bons olhos aí a situação de 2 zagueiros aí do Santos, né? O Santos que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Para 2024. O Flamengo segue aí, tem surgido aí os nomes da na diretoria e tem se agradado. O primeiro nome é o Joaquim, né? Ele que jogou contra o Flamengo e fez até um dos gols aí, o gol da vitória contra o Flamengo naquela derrota do Flamengo por 2-1 do Santos, né? E o segundo é o João Basso aí, né? Também do Santos, né? E de acordo com o jornalista Ademir Quintino, que cobre o dia a dia da equipe santista, ambos os atletas foram sondados aí pela diretoria do Flamengo. A situação do Basso é o seguinte, né? João Basso tem contrato com o Santos até o final de dezembro de 2026 e o seu valor no mercado é avaliado relativamente baixo aí, né? De acordo com o site Transfermarkt, João Basso vale 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões aí na cotação atual. Já a situação do Joaquim, que também tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, o valor dele está estipulado aí, né, nas casas de 2 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo poderia fazer aquisição de 2 zagueiros, né? E aí fecharia esse ciclo de zagueiro aí, porque o Flamengo está correndo atrás de 2 zagueiros meio, por 3,5 milhões a 4 milhões. E aí o Bragantino ficaria vendo navio e teria que ficar aí com o Léo Ortiz, né? Negociar, se fazer qualquer coisa aí. O Flamengo, por sua vez, também, né, optou por não avançar nas tratativas com o equatoriano Félix, né?
que está avançando aí com o Corinthians. Então ainda tem esse rapaz ainda. Caso ele não avance aí com as tratativas aí com o Corinthians está endividado aí, né? E está pessimamente aí financeiramente, né? Diga-se de passagem, o Flamengo ainda pode ir lá e abocanhar esse jogador. Então tem muita opção aí. Eu acho que o Flamengo tá na hora de acordar, tá na hora de ser mais agressivo no mercado, né? Tem o Lucas Halter também do Goiás, que é um jogador, né, que teve bom destaque aí. Mas como o mercado sul-americano tem muitos jogadores aí. O Uruguai, por exemplo, tá com uma boa safra de jogadores, né? O Flamengo deu mole aí, né? Em junho do ano passado, deu mole, poderia estar com outro jogador aí, 19 anos aí, destaque do Uruguai, da seleção uruguaia, no campeonato aí de sub-20, né, na Copa do Mundo sub-20, né? Sebastião Bozelli, ele que foi transferido para o River Plate. Então o Flamengo tem muito jogador aí bom. Eu acho que se eu fosse a diretoria do Flamengo, eu olharia com bons olhos aí o mercado uruguaio, né? Ia lá, contratava ali um valor ali, traria o Joaquim também, né? E até mesmo o João Bassa aí fazia esse bolo aí, porque o Flamengo tem jogadores aí que deve estar deixando o Flamengo, né? A situação do Pablo, a situação do Davi Luiz, né? E a gente pode ainda perder ainda os nossos zagueiros titulares, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então, tem muita coisa aí nesse mercado da bola aí. Vamos lá, né? O Flamengo tá de olho aí para reforçar a sua lateral direita, né? O menino Wesley e o Mateuzinho se valorizando aí no mercado. O Flamengo tem a possibilidade de perder ou um dos dois, ou se não, os dois laterais direitos, né? E vai ficar igual a situação da lateral esquerda, né? Que a gente só tem um lateral esquerdo e até hoje não vejo um nome aí que o Flamengo tá mapeando no mercado, né? Vamos lá. A informação que nós temos dessa vez vem lá do portal norte-americano MLS News. O rubro-negro procurou informações sobre Santiago Arias, de 31 anos, colombiano, lateral direito, né? Ele que jogou na última temporada aí pelo Cincinnati dos Estados Unidos e agora está livre no mercado, né? Santiago Arias tem passagens pelo Sporting de Portugal, PSV da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha, Bayer Leverkusen da Alemanha e Granada da Espanha, né? Bem rodado e bem experiente no mercado europeu, né? Em 2023 o lateral fez 32 jogos aí, 3 gols, 2 assistências pelo Cincinnati dos Estados Unidos. Além disso, o jogador costuma ser convocado pela seleção natal aí, a seleção colombiana, né? A última partida pela Colômbia foi feita no dia 12 de outubro contra o Uruguai, quando atuou os 90 minutos aí. E hoje, qual é a situação do Santiago Arias, né? O possante Santiago Arias? Apesar de ter sido titular em boa parte da temporada do Cincinnati, o clube optou por não renovar o contrato de Santiago Arias. Dessa forma, o lateral está livre no mercado, ou seja, o time que o contratar não terá custo, de acordo com o relato do portal MLS News. O colombiano seria uma boa opção para quem quer adquirir o atleta. Então tá aí, né? Santiago Arias pode estar pintando aí no Flamengo. Pelo menos é o que diz aí o portal, né? E se a negociação for bem sucedida, né? O Arias poderá ser peça-chave aí para o esquema tático do Flamengo. A sua versatilidade, capacidade defensiva e experiência internacional podem proporcionar ao técnico Tite e aos torcedores uma solução consistente aí, né, para a posição da lateral direita, que até hoje, depois da saída do Rafinha, eu vou falar a maldição de Rafinha, botou naquela lateral ali, não teve um lateral decente. Tivemos aí 6 meses de lampejo do Rodinei, e só. O Flamengo segue aí sonhando ainda com o Matias, com a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, né? E nessa semana aí, né, aconteceu algo aí, de acordo com o Vernê Casagrande, né, o uruguaio tomou uma atitude, né? E ele pediu para conversar com a diretoria da Roma para poder negociar ele com o Flamengo. Ele falou ali com os diretores da Roma ali que ele quer ser negociado com o Flamengo, para o Flamengo, seria uma boa a volta dele para o Brasil, né? O staff do defensor também está ajudando nessas tratativas, mas está meio difícil ainda, né? Os dirigentes da Roma, né, pedem ainda a casa dos 10 milhões de euros, o Flamengo ofereceu apenas 6, a diferença de 4 milhões ainda, né, para chegar em um acordo. Agora tem essa
notícia aí que nós demos aí, na última mão aí, que o Bahia tá querendo negociar com o Matias Vinha também. O Bahia vem forte nesse mercado de transferência. Bahia, o Grupo City deu um aporte aí de 350 milhões aí de euros, de euros não, 350 milhões de reais, né, perdão, para que o Bahia viesse contratar jogadores, então se reforçar no elenco. O Grupo City está vindo forte aí no Brasil, entende que o mercado brasileiro é um mercado forte e eles querem fazer do Bahia ou a sua segunda força ou a sua terceira. A primeira força deles é o atual campeão do mundo aí, né? Após a goleada sobre o Fluminense por 4-0, que ficou barato aí, né? O poderoso Manchester City, né? O que diga aí o Felipe Melo, né? Aí eu falo pra vocês, o Flamengo tem condições de pegar o Matias Vinha. Tem condições de pegar o Matias Vinha. Mas tá com aquele negócio, aquela mendigaria, não quer abrir a mão. Ô Marcos Braz, abre a mão, meu querido. Aí vamos lá. O Flamengo ainda segue aí nas negociações com o Matias Vinha e também está de olho no plano B, que é o Juninho Capixaba. Só que, com tudo isso que está acontecendo aí, né, com o Red Bull Bragantino, né, que endurecendo o jogo por Léo Ortiz, Juninho Capixaba pertence também ao Red Bull Bragantino. Se tá difícil tirar um jogador de lá, quanto mais dois. Aí que fica complicado. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde entraremos com mais atualizações aí do nosso Mengão queridão. Você que ficou comigo até o final, aquele abraço. Fui!